Meus pais deram uma festa de rua para comemorar meu divórcio. Convidaram todo mundo que eu já conheci. Faixas dizendo, liberdade finalmente. Um bolo em formato de correntes quebradas. Minha mãe fez um brinde. A mulher que finalmente escapou. Meu pai sorteou minha antiga aliança de casamento. Autêntica lembrança de fracasso. Minha irmã foi a DJ e tocou Another One Bites the Dust repetidamente. Eles até trouxeram o novo namorado da minha ex como convidado de honra. Passei de carro e os vi dançando. Apenas sorri. 12 dias depois, eles estão ligando de celulares descartáveis. Eu nunca pensei que um dia fosse passar de carro e ver minha própria família comemorando o pior momento da minha vida. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Havia mais de 50 pessoas no gramado da casa dos meus pais. Um DJ tocando música alta, faixas penduradas nas árvores e um bolo enorme com formato de correntes quebradas. E no meio de tudo isso, estavam celebrando o meu divórcio. Naquele momento, eu entendi que aquilo não era apenas falta de empatia. Era algo muito mais profundo. Era a prova de que, por anos, eles não torciam pela minha felicidade. Torciam pela minha queda. Na quinta-feira passada, peguei um caminho diferente para casa por causa de uma obra na estrada. Esse desvio passa pela rua dos meus pais, que eu evito porque não falamos há 8 meses. Vi a multidão a 2 quarteirões de distância. Umas 50 pessoas no gramado, cabine de DJ na garagem, mesas dobráveis por toda parte. Havia faixas. Liberdade, enfim, estendida entre 2 árvores. Minha mãe, Marina, estava na varanda fazendo um discurso. Meu pai, Wilson, estava organizando um sorteio. Minha irmã, Dina, era a DJ, tocando Another One Bites the Dust em repetição. O bolo tinha formato de correntes quebradas. Então vi Wilson erguer algo enquanto as pessoas aplaudiam. Meu antigo anel de casamento. Ele estava sorteando o anel com uma placa dizendo: memorabilia autêntica de um fracasso. E aqui está a parte mais louca. Eu não fiquei com raiva. Vi minha família celebrar o pior período da minha vida. Sorri e depois fui para casa. Deixe-me explicar por quê. Conheci minha ex-esposa, Sara, aos 27 anos. Mesmo complexo de escritórios, empresas diferentes. Namoramos por 2 anos e nos casamos quando eu tinha 30. Minha família apareceu no casamento, sorriu para as fotos e aquela foi a última vez que fingiram apoiar minha vida. Sou o único filho homem, supostamente deveria ficar perto, estar sempre disponível. Quando Sara e eu nos mudamos para 40 minutos de distância após o casamento, minha mãe tratou isso como uma traição. No primeiro ano de casamento, Marina ligava 2 vezes por semana com emergências. Telhado vazando, Wilson com dores no peito que não eram nada, Dina precisando de dinheiro para ingressos de shows. Toda ligação dizia a mesma coisa. Você nos deixou por ela. Quando meus pais tiveram problemas financeiros no 2º ano, eu ajudei. Eles estavam perdendo a casa por causa de investimentos ruins do Wilson. O banco estava prestes a executar a hipoteca. Coloquei 0,0 dólares para uma nova entrada e me tornei corresponsável pelo financiamento porque o crédito deles não era suficiente. Sara não ficou feliz, mas me apoiou. A gratidão durou 6 semanas. Depois, voltaram as culpas sobre a Sara. Meu casamento fracassou porque passei 5 anos tentando ser 2 pessoas. Todo encontro familiar era um campo minado. Toda ligação era Marina reclamando que o marido da Dina tinha tempo para a família, então por que eu não podia? Sara pediu o divórcio há 14 meses. Disse que estava cansada de competir com pessoas que nunca a aceitariam. Ela estava certa. O divórcio foi finalizado há 4 meses. Dividimos tudo de forma justa, vendemos o apartamento e desejamos o melhor um ao outro, sem drama. Liguei para meus pais depois. Marina disse que era a melhor notícia que tinha ouvido em 5 anos. Wilson disse que agora eu poderia finalmente fazer parte da família de verdade. Dina mandou mensagem dizendo que já era hora de eu me livrar daquela âncora. Eles comemoraram. Não perguntaram se eu estava bem. Foi aí que algo mudou. Passei 7 anos com pessoas que queriam que meu casamento desse errado. Eles conseguiram o que queriam, estavam felizes, então cortei todo o contato. 8 meses de silêncio. Eles tentaram falar comigo, confusos por eu não estar disponível agora que a Sara tinha ido embora. Ignorei tudo. 2 semanas atrás, meu primo Maxwell me mandou mensagem. Único familiar que tratava a Sara decentemente. Ele disse que Marina estava planejando uma festa para celebrar minha libertação, convidando todo mundo, família, vizinhos, gente da igreja, chamaram de minha festa da liberdade. Então Maxwell contou outra coisa. Dina rastreou o novo namorado da Sara, Steven, no Instagram. Marina pessoalmente o convidou como convidado de honra. Disse que queria agradecer ao homem que estava ajudando sua ex-nora a ter a vida que merecia. Steven achou hilário e viajou para participar.
Eles trouxeram de avião o novo namorado da minha ex-esposa para a festa do meu divórcio. Quando li isso, comecei a rir, não de amargura. Aquele riso de quando você finalmente enxerga tudo com clareza, porque aqui está o que eles não sabem. Aquela casa, a que eu salvei da execução, ainda está no meu nome. Sou corresponsável pela hipoteca, coproprietário. Meu nome está na escritura. Há 8 meses venho trabalhando com um advogado para entender exatamente o que isso significa. Eu não fiquei sem contato para me curar. Passei 8 meses me preparando. Então, quando passei de carro por aquela festa e vi meu pai sorteando meu anel de casamento, eu sorri. A primeira carta do meu advogado foi enviada na sexta-feira. Eles receberam no sábado. Neste momento, Marina já deixou 19 mensagens de voz. Wilson apareceu no prédio onde moro no domingo e ficou andando no saguão por 40 minutos. Dina mandou 30 mensagens perguntando o que a carta significa. Não respondi. Ainda não. Eles quiseram comemorar meu fracasso. Agora estão aprendendo como é o fracasso quando a pessoa que eles humilharam deixa de ser passiva. A segunda carta sai amanhã. Essa vai para a empresa da hipoteca. Atualização 1. Então, os comentários no meu último post se dividiram entre pessoas me chamando de gênio e pessoas me chamando de monstro. Justo. Mas alguns de vocês queriam saber o que realmente estava naquela primeira carta. E as coisas escalaram o suficiente para eu poder contar agora. A carta era simples. Como corresponsável pelo financiamento e coproprietário do imóvel, eu estava solicitando formalmente uma ação de partilha judicial. Para quem não sabe, isso significa que estou pedindo ao tribunal que force a venda da casa para que eu receba minha parte do valor. Meu advogado estimou que a casa vale cerca de $400 mil agora. Coloquei 30 mil 5 anos atrás e fui legalmente responsável pela hipoteca todo esse tempo. Minha parte será significativa. A carta deu a eles 60 dias para ou me comprarem pelo valor de mercado justo ou concordarem em colocar a casa à venda. Wilson finalmente conseguiu falar comigo na quarta-feira, não porque eu atendi, mas porque apareceu no estacionamento do meu trabalho. Eu estava indo até meu carro depois de um dia longo, e lá estava ele, encostado em um pilar de concreto como se estivesse esperando há horas. Provavelmente estava. Ele começou imediatamente com: "Como você pôde fazer isso com a sua própria mãe?" Falando de como a Marina não dormia havia dias, de como eles não tinham condições de me comprar minha parte e definitivamente não podiam se mudar. Ele repetia que eu estava jogando fora 40 anos de família por causa de uma mulher que me deixou. Como se isso fosse supostamente significar alguma coisa. Como se o fato de a Sarah ter me deixado provasse que eles estavam certos o tempo todo. Eu deixei ele falar por uns 10 minutos. Fiquei só ali ouvindo ele explicar por que eu devia tudo a eles e eles não me deviam nada. Então fiz apenas uma pergunta. Perguntei se ele lembrava do que tinha me dito no dia seguinte à finalização do meu divórcio. Ele não respondeu. Eu o lembrei. Ele tinha dito que agora eu podia finalmente voltar para a família de verdade. Como se meu casamento tivesse sido algum tipo de férias. Como se a Sarah fosse apenas um desvio de caminho. Eu disse a ele que a festa nem tinha sido a pior parte. A pior parte foi perceber que, por 7 anos, eles ficaram esperando minha vida desmoronar para poderem me ter de volta sob o controle deles. Wilson tentou argumentar que a festa tinha sido ideia da Marina e que ele só tinha ido junto. Clássico. Eu disse a ele que ir junto incluía sortear meu anel de casamento com uma placa chamando aquilo de memorabilia de fracasso. Ele não teve resposta para isso. Eu disse que os 60 dias já estavam correndo. Depois entrei no meu carro. Na quinta-feira, Marina foi até meu apartamento. Ela conseguiu entrar no prédio porque um dos meus vizinhos segurou a porta para ela, o que descobri depois e denunciei à administração. Ela bateu na minha porta por 20 minutos seguidos. Eu fiquei olhando pelo olho mágico, mas nunca abri. Ela ficou falando através da porta, dizendo que sentia muito pela festa, que tinha saído do controle, que nunca quis me machucar. Depois mudou de estratégia e começou a falar que a casa era tudo o que eles tinham, que a aposentadoria do Wilson era praticamente nada por causa dos investimentos ruins, que eles ficariam sem teto se eu forçasse a venda. Então ela disse algo que realmente me fez rir. Disse que a Dina e o marido estavam contando com herdar aquela casa algum dia, que eu estava destruindo o futuro da minha irmã também. Eu finalmente abri a porta e disse que isso era interessante. Porque até onde eu sabia, a Dina ajudou a rastrear o novo namorado da minha ex-esposa e convidá-lo para celebrar meu divórcio. Perguntei a Marina se a Dina também estava pensando em herança quando fez isso. Marina tentou entrar no apartamento. Eu bloqueei a porta e disse que ela tinha 60 dias para resolver a situação financeira. Era isso. Ou ela ia embora sozinha, ou eu chamaria a segurança. Ela foi embora, mas não antes de dizer que eu iria me arrepender disso quando ela se fosse.
Quando perguntei o que ela queria dizer com isso, ela respondeu que queria dizer quando estivesse morta, que eu teria que viver sabendo que destruí minha própria mãe. O manual de chantagem emocional não mudou em 30 anos. Na sexta-feira, a segunda carta foi enviada para a empresa da hipoteca. Essa era diferente. Informei que, como corresponsável pelo financiamento, eu queria receber cópias de todos os extratos e do histórico de pagamentos no meu endereço. Também informei que não autorizaria mais nenhuma modificação, refinanciamento ou empréstimo com garantia do imóvel sem meu consentimento por escrito. Por que isso importa? Porque o Maxwell me contou outra coisa na semana passada que eu não tinha mencionado antes. Aparentemente, o Wilson estava falando em fazer uma linha de crédito usando o valor da casa. Eles queriam usar isso para pagar outras dívidas e também para ajudar a financiar algum negócio do marido da Dina. Essa linha de crédito agora não pode acontecer sem a minha assinatura, que eles nunca vão ter. No sábado, a Dina apareceu no supermercado onde eu vou todo fim de semana. O mesmo há 3 anos. Ela conhece minha rotina desde quando a gente ainda se falava. Ela me encurralou no corredor dos cereais, com o marido dela parado na ponta como se fosse algum tipo de vigia. Ela tentou uma abordagem diferente dos meus pais, sem chantagem emocional. Ela foi direto para as ameaças. Disse: "Se você levar isso adiante, vai destruir a família inteira. Nossos pais nunca vão se recuperar. E eu vou garantir que todo mundo saiba que tipo de pessoa você realmente é." Eu perguntei que tipo de pessoa faz uma festa de divórcio e convida um novo namorado. Ela disse que isso era diferente, que era só para descontrair, que eu estava sendo dramático. Então ela disse que eu precisava pensar no que estava fazendo, porque ações têm consequências. Eu falei que concordava completamente. Ações têm consequências. Como humilhar publicamente o próprio irmão e depois esperar que ele continue preso a uma hipoteca que beneficia pessoas que o odeiam. Essas ações têm consequências. O marido dela tentou se intrometer e começou a falar sobre como eles tinham planos, como estavam contando com aquele empréstimo usando o valor da casa para abrir o negócio, como eu estava estragando tudo por causa de um ressentimento. Eu nunca tinha tido nenhuma conversa de verdade com esse homem, e de repente, ele estava me dizendo que eu estava destruindo o futuro dele. Eu disse a ele que ele se casou com uma família que passou 7 anos tentando destruir meu casamento e depois fez uma festa quando ele acabou. Disse que, se ele quisesse culpar alguém pelos planos de negócio dele terem ido por água abaixo, podia olhar para a esposa e para os sogros. Depois, eu fui embora sem comprar nada, sem fazer cena. No domingo, recebi uma mensagem do Maxwell. Ele disse que a família estava fazendo uma reunião de emergência para decidir o que fazer comigo. Marina, Wilson, Dina e o marido dela. Todos na casa dos meus pais tentando bolar uma estratégia. Ele disse que o plano atual era fazer outros parentes começarem a entrar em contato comigo para me pressionar. Eu já esperava por isso. Na segunda-feira de manhã, recebi mensagens de 2 tias com quem não falo há anos, de repente querendo colocar o papo em dia, perguntando como eu estava depois do divórcio, tentando arrancar informações. Ignorei. Mas aqui é que fica interessante. Maxwell também me contou algo sobre o Steven, o cara que eles trouxeram para a festa. Aparentemente, ele não apareceu só e foi embora. Ele ficou hospedado na casa dos meus pais por 1 semana. Marina o convidou a estender a viagem. Ele estava postando stories no Instagram no quintal deles, na cozinha, convivendo como se fosse parte da família. O novo namorado da minha ex-esposa estava morando numa casa da qual eu sou coproprietário, sendo bancado pelos meus pais, enquanto eles ao mesmo tempo imploravam para eu não forçar a venda dessa casa. Pense nisso. Na terça-feira mandei uma mensagem para meu advogado perguntando sobre minhas opções em relação a ocupantes não autorizados em um imóvel do qual sou codono. Estou aguardando resposta. O prazo de 60 dias agora está em 52 dias. Mais atualizações em breve. Atualização 2. 41 dias restantes no prazo. As coisas ficaram mais confusas. Primeiro, a situação do Steven. Meu advogado confirmou que, como coproprietário, eu tenho o direito de saber quem está morando ou usando o imóvel. Enviei uma carta formal aos meus pais, solicitando confirmação por escrito de todos os ocupantes atuais e de qualquer hóspede que estivesse ficando por mais de 14 dias. Procedimento padrão quando se divide propriedade com pessoas em quem você não confia. Steven saiu 2 dias depois que a carta chegou. Maxwell disse que houve uma grande discussão por causa disso. Marina queria que ele ficasse, mas Wilson finalmente impôs um limite, porque ter um hóspede complica tudo legalmente. Pequena vitória, mas eu aceito. Mas tem uma coisa sobre a saída do Steven. Antes de voltar para casa, ele postou várias fotos da festa no Instagram. As faixas, o bolo, ele posando com meus pais. Alguém da família viu e começou a compartilhar. Agora metade dos meus parentes já viu provas fotográficas do que minha família fez. Eu não planejei essa parte, mas também não fiquei triste com isso. A tia parou de me mandar mensagem depois que essas fotos se espalharam.
Engraçado como funciona. Difícil tentar fazer alguém se sentir culpado por não perdoar uma festa quando existem imagens mostrando o quão absurda ela foi. O marido da Dina veio falar comigo sozinho na quinta-feira passada. Me encontrou na academia onde eu vou depois do trabalho. Ele estava mais calmo dessa vez. Disse que queria conversar de homem para homem, sem o drama da família. Ele explicou que estava planejando esse negócio há 2 anos. Já tinha sócios alinhados, um local escolhido, tudo pronto. O empréstimo usando o valor da casa era a última parte do financiamento que faltava. Os sócios estavam ficando impacientes. Se o dinheiro não saísse logo, eles iam procurar outra pessoa. Eu perguntei por que isso era problema meu. Ele disse que entendia que eu estava com raiva, mas perguntou se eu realmente queria destruir o futuro dele por algo que a Dina fez. Ele ficava se separando da família, como se não fizesse parte, como se fosse um espectador inocente. Eu lembrei a ele que ele estava de vigia enquanto a esposa me ameaçava no supermercado. Lembrei que ele tinha me dito que eu estava estragando tudo por causa de um ressentimento. Perguntei se aquilo soava como a atitude de um espectador inocente. Ele ficou em silêncio. Então ele me fez uma proposta. Disse que, se eu desistisse da ação de partilha, ele e a Dina me devolveriam os 30 mil em 5 anos, com pagamentos mensais, tudo documentado legalmente. Eu ri. Ri de verdade. Disse que mesmo se eu confiasse nessa proposta, o que eu definitivamente não confiava, os 30 mil foram só a entrada. 5 anos com meu nome naquela hipoteca significaram 5 anos de responsabilidade. 5 anos com meu crédito atrelado ao que o Wilson decidisse fazer ou não fazer. Aquela casa valorizou provavelmente uns 100 mil desde que eu ajudei a refinanciar. Minha parte da valorização era muito mais que 30 mil. Ele perguntou o que eu realmente queria. Então eu disse que queria exatamente o que estava na carta. Ou me compravam pelo valor justo de mercado, ou vendiam a casa e dividíamos o dinheiro. Eram as únicas 2 opções. Ele foi embora sem dizer mais nada. No dia seguinte, Marina me ligou de um número que eu não reconhecia. Atendi achando que poderia ser algo do trabalho. Ela começou a falar imediatamente, dizendo que sabia que eu estava ignorando as ligações dela. Então pegou o telefone de um vizinho. Ela tinha uma nova abordagem. Disse que o Wilson estava tendo dores no peito de novo, que o estresse estava matando ele, que se algo acontecesse com o marido dela por causa do que eu estava fazendo, eu teria que conviver com isso para sempre. Eu perguntei se as dores no peito do Wilson eram reais dessa vez ou falsas, como todas aquelas sobre as quais ela costumava me ligar durante meu casamento. Ela desligou. 1 hora depois, recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Era a Dina usando o telefone de outra pessoa, já que eu tinha bloqueado ela. Ela me chamou de sem coração e disse que eu ia matar nosso pai. Bloqueei esse número também. 2 dias depois, Maxwell me mandou prints. A família estava conversando em um grupo do qual ele fazia parte. Marina estava dizendo que o Wilson tinha ido ao médico e que a pressão dele estava perigosamente alta. Que o médico disse que ele precisava reduzir o estresse imediatamente. Todo mundo no grupo estava falando que eu precisava parar com isso antes de causar um ataque cardíaco no meu pai. Mas aqui está o que o Maxwell também percebeu. Os prints de mais cedo naquele mesmo grupo mostravam a Marina planejando o que dizer para diferentes parentes. Ela estava instruindo as pessoas sobre como me abordar. Uma mensagem dizia literalmente: precisamos fazê-lo se sentir culpado pela saúde do pai dele. Estava tudo coordenado. As dores no peito podiam ser reais ou não, mas a campanha de culpa foi totalmente fabricada. Mostrei esses prints ao meu advogado e perguntei se havia algo ilegal no que eles estavam fazendo. Ele disse que não, apenas manipulador, mas também falou que isso mostrava um padrão de comportamento que poderia ser útil se isso fosse parar no tribunal. Naquela noite, sentei e fiz algo que vinha adiando. Escrevi uma linha do tempo de tudo o que eles fizeram desde o início do meu casamento. Cada chantagem emocional, cada comentário passivo-agressivo, cada emergência que não era nada, a forma como trataram a Sarah, a comemoração quando nos divorciamos, a festa, o Steven, tudo, não para o tribunal, para mim. Porque às vezes, quando você está no meio de algo assim, começa a se perguntar se é você que está louco, se talvez esteja exagerando, se talvez família devesse significar perdão automático, não importa o que. Aquela linha do tempo me lembrou por que eu comecei isso. Eles passaram 7 anos tentando destruir meu casamento e depois fizeram uma festa literal quando ele acabou. Convidaram o novo namorado da minha ex-esposa como convidado de honra. Sortearam meu anel de casamento e chamaram aquilo de memorabilia de fracasso. E agora querem que eu me sinta culpado porque o Wilson está com pressão alta. 38 dias restantes. Meu advogado enviou a ação formal de partilha para o tribunal na segunda-feira. A casa será avaliada por um avaliador nomeado pela Justiça. Meus pais terão a opção de me comprar pelo valor que for determinado.
Se não puderem pagar, a casa vai a leilão, venda forçada. O Maxwell me mandou mensagem naquela noite. Disse que a família sabe que a ação foi protocolada. Disse que a Marina teve o que ele descreveu como um colapso completo. Disse que a Dina está dizendo para todo mundo que eu enlouqueci. Disse que o Wilson está só sentado na cadeira, sem falar com ninguém. Ótimo. Mas o Maxwell também me contou algo que muda as coisas. Aparentemente, a Dina descobriu que a Sarah sabe de tudo isso. Alguém da família extensa é amigo de alguém que conhece a Sarah. E a informação se espalhou. Agora, a Dina está furiosa porque acha que a Sarah vai usar a situação para fazer a família parecer mal. Eu ainda não sei exatamente o que isso significa. Sarah e eu não nos falamos. Terminamos de forma tranquila e cada um seguiu seu caminho, mas aparentemente a Dina está paranoica com isso. Mais atualizações quando eu tiver. A avaliação está marcada para a próxima semana. A atualização final. A avaliação voltou em 420 mil, mais alta do que meu advogado esperava. O tribunal calculou minha parte na valorização em pouco menos de 90 mil. Quando se leva em conta meu investimento inicial, a valorização e meus 5 anos de responsabilidade legal pela hipoteca, meus pais têm 30 dias para levantar 90 mil ou a casa vai para venda forçada. Eles não têm 90 mil, não têm nem metade disso. No dia seguinte à entrega do resultado da avaliação, começaram as ligações. Estou falando de dezenas de chamadas de números que eu nunca tinha visto. Diferentes DDDs, diferentes prefixos. A cada 1 ou 2 horas aparecia um número novo. Eles estavam comprando celulares descartáveis, pré-pagos de postos de gasolina e lojas de conveniência. Marina, Wilson, Dina, todos ligando de números que eu não conseguia bloquear porque mudavam o tempo todo. Nas primeiras vezes, eu atendi sem saber quem era. Marina chorando, dizendo que eu estava destruindo tudo o que eles construíram. Wilson tentando negociar, perguntando o que seria necessário para isso parar. Dina gritando que eu estava morto para ela e depois ligando de novo 1 hora depois, de outro número, implorando para eu reconsiderar. Parei de atender números desconhecidos completamente. Eles começaram a deixar mensagens de voz. Tenho 47 mensagens só daquela semana. Não ouvi a maioria. O Maxwell me contou que a casa virou um caos. Marina não come. Wilson mal fala. O marido da Dina finalmente explodiu e disse que tudo isso era culpa dela, por causa da festa e do convite ao Steven. Eles tiveram uma briga enorme e ele está morando com um amigo agora. O negócio deles fracassou completamente porque os sócios encontraram outro financiamento. 12 dias depois da avaliação, fui até a casa. Não porque eles pediram, mas porque eu quis ver. Quis ficar em frente ao lugar onde eles fizeram aquela festa e olhar para eles sabendo o que estava por vir. Estacionei do outro lado da rua por volta do meio-dia, num sábado. Fiquei no carro talvez uns 5 minutos, só olhando para o gramado onde 50 pessoas comemoraram meu divórcio, onde a faixa Liberdade, enfim, ficou pendurada, onde meu pai sorteou meu anel de casamento. A Marina me viu pela janela, saiu de casa imediatamente e atravessou o gramado em direção ao meu carro. Eu saí e esperei. Ela parecia péssima, mais velha do que eu jamais a tinha visto. Parou a uns 3 metros de mim e ficou só me encarando por um tempo. Então perguntou por que eu estava fazendo aquilo. Sério que você vai fazer isso? Ela disse que sabia que a festa tinha sido errada, mas que essa minha reação era insana. Disse que forçá-los a sair da casa onde moram há 35 anos era além de cruel. Disse que eu estava punindo eles por me amarem demais, por quererem que eu ficasse perto, por não serem perfeitos. Eu disse que a festa não foi o começo. A festa foi só o fim da minha paciência. Contei a ela sobre cada ligação durante meu casamento em que ela fazia a Sarah se sentir uma intrusa. Cada feriado em que fazia comentários. Cada vez que dizia que eu era diferente antes dela. 7 anos disso. 7 anos vendo ela envenenar meu casamento aos poucos, enquanto fingia que só queria o filho de volta. Ela tentou me interromper, mas eu continuei. Contei a ela sobre o dia em que a Sarah pediu o divórcio. Como a Sarah disse que me amava, mas não aguentava mais competir com pessoas que nunca a aceitariam. Como aquele foi o momento em que percebi que minha mãe tinha vencido. Ela passou 7 anos tentando acabar com meu casamento e conseguiu. Marina disse que isso não era justo. Disse que nunca quis que meu casamento acabasse. Disse que só queria fazer parte da minha vida. Eu perguntei sobre a festa então. Se ela não queria que meu casamento acabasse, por que fazer uma comemoração quando acabou? Por que as faixas? Por que o bolo em formato de correntes quebradas? Por que convidar o novo namorado da minha ex-esposa como convidado de honra? Por que sortear meu anel de casamento como memorabilia de fracasso? Ela não tinha respostas. Ficava dizendo que saiu do controle, que nunca esperou que fosse tão longe.
que foi a Dina quem convidou o Steven e fez a placa do sorteio do anel. Eu perguntei quem tinha encomendado o bolo. Ela não respondeu. O Wilson saiu de casa. Caminhou até nós e ficou ao lado da Marina. Olhou para mim como se estivesse vendo um estranho. Disse que nunca pensou que o próprio filho iria colocá-lo na rua. Eu disse que nunca pensei que meu próprio pai iria sortear meu anel de casamento para os vizinhos. Acho que nós dois aprendemos algo um sobre o outro. Ele disse que eu estava jogando fora a família por orgulho. Que em 20 anos eu me arrependeria disso quando os dois estivessem mortos e eu não tivesse ninguém. Que família perdoa? É isso que família faz. Eu disse a ele: família não faz festa quando você está no pior momento da sua vida. Família não traz de avião o novo namorado da sua ex. Família não chama seu casamento de fracasso e comemora quando ele acaba. O que vocês eram não era família, era posse. Vocês queriam me possuir, não me amar. E quando outra pessoa teve uma parte de mim, passaram 7 anos tentando pegar isso de volta. Marina começou a chorar. Wilson colocou o braço em volta dela. A Dina saiu de casa e ficou na varanda olhando. Eu disse a eles que tinham 18 dias para resolver as finanças. Se não conseguissem levantar o dinheiro para me comprar, a casa seria colocada à venda. Podiam tentar brigar na justiça se quisessem, mas meu advogado disse que eles perderiam e só acrescentariam mais custos legais aos problemas. Então entrei no carro. A Dina correu em direção ao carro enquanto eu fechava a porta. Ela bateu no vidro dizendo que eu não podia fazer isso, que eu tinha que parar, que nunca me perdoaria. Eu fui embora enquanto ela ainda batia. Isso foi há 4 dias. As ligações dos celulares descartáveis continuam. Os números mudam a cada hora. Às vezes, eu nem atendo mais chamadas de números desconhecidos. Minha caixa postal está cheia. O Maxwell me contou que eles estão tentando pegar um empréstimo no banco, mas o crédito deles está destruído por causa dos erros antigos do Wilson. A Dina aparentemente está tentando pegar dinheiro emprestado com amigos, mas ninguém tem esse tipo de dinheiro sobrando. O marido dela se mudou oficialmente. Disse que não aguenta mais o drama da família. 14 dias restantes. Alguns de vocês vão dizer que isso é demais, que eu deveria ter apenas ido embora, cortado o contato e seguido minha vida. Talvez estejam certos, mas ir embora foi exatamente o que eu fiz por 8 meses. E a resposta deles foi fazer uma festa de rua comemorando meu divórcio, com faixas, bolo de correntes quebradas e o novo namorado da minha ex como convidado de honra. Ir embora não ensina nada a pessoas assim. Só mostra que elas podem fazer o que quiserem sem consequências. Então não, eu não vou embora. Estou aqui parado, assistindo o relógio correr. 14 dias até a casa que eles usaram para me humilhar se tornar a casa que eles não podem mais manter. Eles quiseram comemorar meu fracasso. Agora vão experimentar o deles. E toda vez que uma dessas ligações de celular descartável aparece, toda vez que um número novo surge na minha tela, eu só sorrio. O mesmo sorriso que tive quando passei de carro por aquela festa, porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu sei disso há 8 meses. Eles só estão descobrindo agora. Comentário Frau Reddit. No fim das contas, essa história nunca foi realmente sobre dinheiro, casa ou herança. Foi sobre limites. Sobre o que acontece quando alguém passa a vida inteira sendo ensinado a se calar para manter a paz, enquanto os outros se sentem livres para humilhar, manipular e controlar sem nenhuma consequência. O protagonista não acordou um dia querendo destruir a própria família. Ele passou anos tentando agradar todo mundo, se dividindo, se anulando, sacrificando o próprio casamento para sustentar expectativas que nunca seriam satisfeitas. E mesmo assim, quando caiu, em vez de apoio, recebeu comemoração. A chamada família não quis apenas que ele estivesse perto, quis que ele fosse posse, quis que ele abrisse mão da própria vida, dos próprios relacionamentos e até da própria dignidade para continuar ocupando o papel que eles tinham escrito para ele. E quando ele finalmente saiu desse papel, não houve luto. Houve festa. Esse caso mostra algo que muita gente evita admitir. Amor sem respeito não é amor, é controle. Parentesco não dá licença para ferir, manipular, humilhar ou invadir limites. E o silêncio, quando é usado para manter estruturas tóxicas, não é virtude, é prisão. O que vemos aqui não é vingança, é consequência. Não é crueldade, é responsabilidade. Por anos, ele pagou o preço emocional sozinho. Agora, pela primeira vez, os custos recaem sobre quem sempre achou que nunca pagaria nada. A maior lição dessa história talvez seja essa. Às vezes, o ato mais difícil e mais saudável não é perdoar, não é esquecer, não é recomeçar. É simplesmente parar de permitir, parar de explicar, parar de se justificar, parar de aceitar migalhas de afeto disfarçadas de obrigação.
Porque quando alguém só te valoriza enquanto te controla, a sua liberdade sempre vai parecer uma traição. E escolher a própria sanidade, mesmo que doa, nunca é egoísmo, é sobrevivência.